Já meu filtro, esse aqui tá demais. Sejam bem-vindos. Já vou chamar aqui a doutora Juliana Gabriel. Ai, que legal, já tem bastante gente entrando. Olá, minha lindeza de Nutri, toda trabalhando no filtro, arrasou. Já botei, né? Essa hora a gente merece. Olha, a experiência que eu tenho com o filtro é que depois fica muito estranho na gravação, seu rosto fica muito próximo. Não sei se você tem Ah, essa é? experiência. Será que se eu ficar Mas mais pra trás ou sem filtro é melhor? eu acho sem filtro, se você Tá, conseguir. peraí que eu virei sem querer. Então deixa eu tirar Beleza. aqui. Ui, e eu aqui derrubando tudo. Eu Bom, botei eu no tirei. tripézinho. Bom, posso começar falando? Sim, por favor. Eita, A gente pode botar um título, né? Não sei como é que coloca. Deixa eu ver aqui. Tu sabe fazer, Ju? eu acho que tem que ser você, minha querida. Então deixa eu ver como é que eu faço, porque não tá Tá. aparecendo aqui. Talvez Então, aqui. enquanto você coloca o título, eu vou dar boas-vindas a todo Uhum. mundo que está entrando. Meus amores, muito boa noite. É com grande prazer que eu estou aqui hoje na companhia dessa super, ultra, mega power, nutridiva, musa maravilhosa. Digo mesmo, né? Essa A endócrina gente maravilhosa. é parceira de longa data de entrevistas e lives, né, Maju? Uhum. E um dos motivos que eu quis convidar a Maju para fazer essa live, eu sei que a gente está começando aí pelo perfil dela, depois essa gravação vai lá para o meu canal do YouTube, o Endocrinologia para Todos. Mas é justamente porque existe um grande mito que ronda a transição vegetariana, que é, se você virar vegetariano, você vai engordar, porque a alimentação vegetariana só tem carboidrato. E é Sim, muito muito comum. engraçado, é muito, né? E eu mesma já ouvi isso muitas vezes. Eu já ouvi isso, inclusive, de colegas endocrinologistas, quando eu contei que eu estava me tornando vegana. A pessoa falou, mas você não tem medo de engordar? Porque só tem carboidrato. Então, assim, isso demonstra não só um grande mito, mas demonstra também uma grande falta de aprofundamento nos conhecimentos nutricionais. E nada mais justo do que a gente trazer uma Nutri que é super especialista nessa questão de transição vegetariana para a gente conversar sobre isso. Uhum. Bom, você quer, eu não sei se a gente se apresenta, se a gente já deixa a galera começar a fazer perguntas. Então, meus amores, a gente quer muito que vocês interajam com a gente quer muito que vocês deixem as perguntas de vocês. Eu vou estar meio moderando aqui essas perguntas. Mas o tema da nossa live, então, é essa. E eu acho que vale a gente se apresentar um pouquinho, né? Então, pode começar, Maju. Sim, com certeza. Então, bom, acho que várias das pessoas que estão aqui já me conhecem, né, do Instagram, mas eu quero me apresentar também. Eu me tornei vegana já faz uns quase 8 anos. E quando eu me tornei vegana foi quando eu decidi que eu iria me aprofundar na nutrição. Então, eu sou relativamente nova na nutrição, né? Porque foi quando eu resolvi entrar para a faculdade, estudar. Só que eu tive que estudar demais em função da falta de informação sobre o vegetarianismo, né? Isso me fez, de uma certa forma, evoluir um pouco rápido dentro do vegetarianismo e dentro da nutrição, porque eu tive que ler muitos artigos e tudo mais. E quando eu me formei e comecei a atender, eu percebi que praticamente todo mundo que ia para o consultório querendo se tornar vegetariana queria também emagrecer ou queria evitar engordar, né? Que era o medo das pessoas. E aí foi quando eu fiz também uma pós em nutrição estética, com essa curiosidade, porque também eu queria aprofundar um pouco mais como que eu posso ajudar as pessoas a manterem, então, né, os seus objetivos em relação a peso ou outras questões estéticas. E é mais fácil do que a gente imagina, né? Isso que é o mais legal, vai ser uma live de desmistificar muitos mistérios, muitos questionamentos, porque é simples, relativamente simples. E eu acho que é isso, né? Acho que vai ser bem legal a gente interagir, né, Ju? E então, que bom que a gente pôde se encontrar e conta um pouquinho de ti também para o pessoal te conhecer. Deixa eu então me apresentar para quem ainda não me conhece. Meus amores, muito prazer. Eu sou médica endocrinologista, sou uma carioca radicada em Campinas há alguns anos. Com E sotaque ainda, né? com sotaque, porque a gente sai do Rio, mas o Rio não sai da gente. E, na verdade, um dos motivos que me levou a fazer endocrinologia foi justamente porque eu tenho história na família de
obesidade mórbida, de diabetes, e eu sempre quis entender o que aconteceu. Eu sempre me interessei muito por essa área de alimentação saudável e tudo mais. Mas é interessante que quando a gente entra, ainda mais eu que segui uma carreira acadêmica, né? Quando a gente mergulha nesse mundo da medicina, residência, mestrado, doutorado, é como se a gente entrasse num rio e dificilmente a gente consegue sair. E eu sempre tive o interesse, desde que eu me mudei para Campinas, aqui tem um movimento vegetariano bem forte. Tinha um restaurante lacto-vegetariano perto do hospital aqui da Unicamp, que eu comecei a frequentar em torno de 2010. Isso me despertou muita curiosidade. Mas assim, eu não estudava sobre isso, eu estudava sobre outras coisas. Eu estudei no meu mestrado e doutorado sobre hormônios sexuais e apesar de eu ter muito interesse na obesidade, minha área de aprofundamento acabou sendo outra. E aí eu tinha essa vontade e ao mesmo tempo eu mesma também sempre tive questões com o peso, porque por ter essa tendência familiar e tudo mais. Então, tive vontade de ser vegetariana, acabei fazendo indas e vindas no vegetarianismo, sem nenhuma orientação, sem nada. Então, assim, não é porque você é profissional de saúde e tem acesso que você vai chegar no conhecimento. Então, diferente de você, né, Maju, que você já entrou na nutrição focada em aprender mais sobre alimentação vegetariana, eu fui começar a estudar isso quando eu terminei meu doutorado. Então, eu fiz várias tentativas frustradas de me tornar vegetariana, no caso vegana, e aí eu tomei uma decisão. Não, deixa eu terminar o que eu tenho que fazer, porque é muita coisa. Eu tava muito louca, com muita coisa para fazer. E eu falei, quando eu terminar meu doutorado, então eu vou me dedicar a estudar. Porque eu não quero que aconteça o que aconteceu das outras vezes que eu tentei, né? Porque eu ficava fraca, eu ficava me sentindo cansada. Apesar de me sentir bem, me sentir mais leve. Olha que interessante, né? Foram as fases da minha vida em que eu tive o meu menor peso, quando eu estive vegetariana. Mas ao mesmo tempo eu não me sentia bem. E aí, quando eu decidi estudar, foi aquele boom, né? Porque assim, como eu, uma pessoa que está no mundo acadêmico, né, mestrado e doutorado no currículo, olhei para aquele monte de artigos sobre alimentação vegetariana e relação com doenças endócrinas, então diabetes, obesidade, colesterol, mostrando benefício, mostrando prevenção, mostrando menor risco, mostrando inclusive um melhor tratamento. E eu nunca tinha ouvido falar nisso. E os artigos estavam ali, não é, Maju? Então, assim, para mim, quer dizer, em 2015, eu me formei endocrinologista em 2006. Eu terminei meu doutorado em 2015, eu já tinha 11 anos, quase 11 não, quase 10 anos de endocrinologia nas costas. E eu olhei para aqueles artigos falando da relação entre a alimentação vegetariana e diabetes e falei, meu Deus, como eu nunca tinha visto isso antes, está tudo errado o que eu estava pensando. Então, assim, foi realmente uma fase do tipo, eu já tinha uma vontade por questões, né, pessoais, filosóficas, mas depois que eu vi esses trabalhos, eu falei, como que agora, sabendo isso que eu sei, eu continuo fazendo o que eu fazia antes, já não tinha mais como voltar atrás, né? E quando eu me tornei vegana, que foi em 2016, então eu fiquei um ano estudando, e aí sim, comecei a procurar ajuda, comecei a procurar aprofundamentos, cursos, e quando eu me tornei vegana, eu consegui emagrecer rapidamente, e aí dessa vez, com muita saúde. Então, em 2017, que foi entre 2016 e 2017, meu primeiro ano de veganismo foi o melhor ano em termos de saúde, em termos de performance, em termos de, enfim, várias outras questões. Pois é, e aí assim, as pessoas falavam que eu ia engordar e eu emagreci, e todos os veganos que eu conheço são magros, né, tem um IMC normal, e os estudos mostram benefício, então peraí, aonde está esse, né, entroncamento? Então assim, você como Nutri, que atende pessoas que estão na transição, né, o que você acha que as pessoas mais estão errando nessa transição por engordar? Porque eu já vi que tem um pessoal aqui falando que engordou quando se tornou vegetariano. O que acontece, Maju? Conta aí pra gente. Ah, temos colegas aqui. Muito... Sim, o Bruno. Brunão, obrigado pela presença. Vamos lá, conta aí pra galera. Então, vamos lá. Eu sempre falo com os pacientes que a gente tem que identificar quais são... A gente tem 3 macronutrientes, né? Que é o carboidrato, a proteína e a gordura. A gente pode engordar ou emagrecer, né? Dependendo da regulação, mas falando de engordar, a gente pode engordar se a gente estiver comendo
qualquer um desses 3 macronutrientes a mais. Às vezes é um especificamente, às vezes é 2, às vezes são os 3, né? Mas é legal a gente tentar identificar o que está acontecendo mesmo, qual é o macronutriente que pode estar realmente em excesso na alimentação. E, assim, com alguma frequência, não é o carboidrato. O que eu percebo, às vezes, é um pouco de um exagero, principalmente nas gorduras. Porque elas têm uma densidade calórica muito alta. Elas, em pouca quantidade, a gente tem muita caloria. E aí, principalmente, por exemplo, quando a gente começa a procurar fontes de proteína, né? Porque os vegetarianos estão se tornando... As pessoas estão se tornando vegetarianas, querem fontes de proteína. Daí tem um que é o campeão, que é a pasta de amendoim. Que ela é muito proteica, mas ela é extremamente calórica. E aí, né, os pacientes, as pessoas começam a colocar pasta de amendoim em tudo que elas veem, porque elas querem fechar as proteínas, as benditas proteínas. Então, um dos aspectos, eu vejo muito pasta de amendoim, assim, tiro e queda. Deixa eu só dar um highlight aqui, deixa eu só dar um destaque numa fala que você falou. Então, gente, vamos prestar atenção no que a Maju falou aqui pra gente. Qualquer macronutriente que estiver em excesso, no caso excedendo das calorias que a pessoa precisa no dia, engorda. Então, o carboidrato em excesso engorda, a gordura em excesso engorda e a proteína também. E aí, isso é uma coisa que eu vejo muito na minha prática também, viu, Maju? Quando eu atendo pessoas que estão buscando perda de peso, geralmente o que está em excesso é gordura. Tá? E muitas vezes, se a pessoa não é vegetariana, essa gordura está acoplada àquela coisa da proteína, da pessoa comer, tipo, quilos e quilos e quilos de proteína, achando que proteína tá, né, tá suave, tá tudo bem. Arrasando. Não, proteína, tipo, parece que é caloria negativa, né? Você come e neutraliza. É isso que a galera vende na internet, né? É como se a proteína a caloria da proteína fosse, tipo, negativa. Então pode comer proteína que tá tudo bem. E não tá tudo bem, né, gente? E essa da pasta de amendoim é novidade pra mim, porque eu nem sabia que era rica em proteína. Pra mim, proteína vegetal é feijão. Pois é, mas isso acontece muito, assim. Até eu lembro, quando eu comecei a virar vegetariana, eu lembro que eu dei uma caprichadinha extra na pasta de amendoim e depois eu vi que não era uma boa ideia. Mas claro que eu tô trazendo um exemplo que é um relativamente comum, mas sim, às vezes, por exemplo, azeite de oliva faz bem, então rega a comida no azeite de oliva. E o azeite de oliva, ele também tem a mesma quantidade de calorias que qualquer outro óleo. Então ele pode fazer bem numa pouquíssima quantidade. Né? Ele faz bem em doses moderadas, doses mais aumentadas vai fazer mal da mesma forma, né? Vai acabar trazendo muitas calorias que a gente não está precisando, um desajuste energético, desajuste de macronutrientes, né? De gorduras. Então, esse é um ponto interessante, né, Ju, da gente comentar. E aí, eu acho que engancha um pouquinho naquela nossa conversa inicial, antes, né, que a gente estava combinando, de falar sobre densidade energética, né? Densidade nutritiva da alimentação, porque uma estratégia que eu gosto muito de usar com os meus pacientes é a gente encher o prato de coisas que não tem quase nada de calorias, tem tão pouca caloria que você pode comer sem nem se preocupar muito em quantidades. E é justamente esses estudos que mostram os benefícios do vegetarianismo. Geralmente, estudos de caso controle, né, randomizados, eles fazem um grupo de pessoas segue uma dieta restritiva, muitas vezes, e outro grupo segue alimentação liberada, mas tem que ser totalmente vegetal. Integral. E geralmente essas pessoas que seguem a alimentação liberada, elas têm mais adesão, porque é muito mais fácil tu comer sem precisar ficar contando as porções, né, as quantidades. E elas conseguem se sentir saciadas, elas comem e não ficam com vontade de comer um lanchinho depois, né, que às vezes aquele lanchinho é muito mais calórico do que a refeição principal, né? Exato. Então, esse é um ponto legal da gente, se quiser falar alguma coisa, pra gente aprofundar um pouco também. Essa questão da fibra, né? Então, assim, todo mundo fala de fibra. E fibra não é você comprar aquela fibra em pozinho que tem na farmácia, né? As maiores fontes de fibra são aí os vegetais. Eu posso até dizer que as hortaliças, né, Maju? Me corrija se eu estiver falando besteira. E assim, eu vi até posts, né, da galera. Eu sigo vários nutris no Instagram, porque eu amo vocês, eu sou muito apaixonada. Muito, muito. E assim, o pessoal colocando, por exemplo, assim, quantidade de fibra, aquele estômagozinho cheio dos vegetais. Então, a fibra, tem tanto estudo científico relacionando maior ingesta de fibra com
menor risco de várias doenças crônicas não transmissíveis, e eu vou acabar sempre trazendo para a doença crônica porque é a minha realidade como médica, né? Então, assim, eu tenho uma amiga, deixa eu até fazer um parêntese que não estava no script, mas eu acho que vai ser bem interessante. Eu tenho uma grande amiga que ela fez endócrino também na Unicamp, e a gente fez doutorado na mesma época, e hoje ela está nos Estados Unidos trabalhando, ela estuda saciedade, ela estuda, na verdade, a regulação no cérebro do quanto que a gente está satisfeito ao comer. E é muito interessante o estudo dela. E uma das coisas que eu aprendi com ela é que eles usam como modelo de saúde uma população africana chamada Hazard. É uma população rural que tem um comportamento alimentar semelhante com os nossos ancestrais das cavernas por conta do estilo de vida que eles têm, que é nômade. Eles são coletores, basicamente. E é muito interessante. Inclusive, depois, se você quiser, Maju, eu posso te passar esse artigo, porque é muito lindo, é muito lindo. E aí a gente vai começar quebrando mitos aqui, né? Porque quando você estuda o comportamento de uma população rural africana, que é nômade, que passa o dia inteiro caminhando, coletando frutos, consumindo, a gente muitas vezes vem de uma ideia errônea de que os nossos antepassados eram caçadores/coletores. Na verdade, eles eram coletores e muito raramente, muito de vez em quando, caçadores. Só quando realmente não tinha acesso aos alimentos vegetais. E você me corrige se eu estiver errado, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, a recomendação é que a gente consuma em torno de 15 gramas de fibra para cada 1.000 calorias, não é isso? Isso. No mínimo, né? No mínimo. Tem que ser mais. Exato. E aí, olha que interessante. Se você tem uma dieta de 2.000 calorias, teoricamente você tem que consumir 30 gramas de fibra. Numa dieta vegetariana saudável, isso é muito fácil de se conseguir. Quando a gente olha para essa população, que é o modelo de saúde porque representa os nossos ancestrais e como o nosso corpo foi feito para trabalhar, a média de ingesta de fibra deles é de 100 a 150 gramas por dia. Imagina! Como que você... E outra, muito, né? Então, assim, se você come um alimento que tem alta densidade calórica, como um bacon, por exemplo, como uma carne, por exemplo, você não tem nem fome para comer 150 gramas de fibra. Então, assim, não combina essa ideia de que nossos ancestrais eram caçadores e de vez em quando comiam uma frutinha. Ao contrário. Então, assim, era o dia inteiro comendo e, assim... O IMC deles é completamente normal, o gasto energético deles é semelhante quando comparado com populações com o mesmo grau de atividade física e tal. Então, assim, esse estudo foi um estudo muito profundo e ele é um estudo muito pesado que muitas vezes não é divulgado também. Então, isso que você falou da fibra e da saciedade, isso é muito incrível, porque no momento em que você come direito, você não tem fome, o seu intestino funciona melhor, você faz mais cocô, enfim, tudo fica maravilhoso. E uma coisa que eu vejo muito, assim, de relatos de pessoas próximas a mim, são aquelas pessoas que não gostam de vegetais, mas se sentem impelidas a seguir o vegetarianismo por questões éticas. E aí a pessoa se resume a comer arroz, batata e macarrão. Né? Um pouquinho pra mim, não sei se trancou pra todo mundo. Pra mim tá perfeito. Galera, escreve aí pra gente. Então, assim, ser vegetariano na base de arroz, batata e macarrão, realmente você não tá numa alimentação balanceada. Aí vai dar problema, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, então, disso, né? De uma alimentação rica em fibra. Tem um monte de gente botando no comentário. Pessoal, eu vou ler tudo que vocês escreveram depois, tá? Eu tô acompanhando. Mas fala aí, Maju, sobre isso. Então, justamente, quando a gente faz um prato equilibrado, né, que é mais natural, integral, que é o que a gente preconiza na alimentação vegetariana, a gente tem um aporte de fibras tão bom, né, tão adequado, que a gente realmente fica com uma saciedade um pouco mais prolongada, né, evita aquela vontade de beliscar, de comer alguma coisinha logo depois, às vezes até sobremesa, assim, que o pessoal às vezes sai da refeição já tem que comer uma sobremesa. Quando a gente faz uma boa refeição rica em fibras, nem tem espaço para sobremesa, assim, come e já quer, né, ir fazer e nem quer comer. Aconteceu isso comigo ontem, eu comi um bolzão de salada, até postei nos stories, quem me segue deve ter visto. Você viu, Ju? Eu até botei orgulho das avós. E assim, eu tinha até separado uma sobremesinha para comer, eu nem quis comer, porque eu tava tão satisfeita que não vai, realmente, não desce. Né? Exatamente. Eu tenho um restaurante em Porto Alegre, né? Então eu tenho sobremesa à minha disposição. E se eu quero comer uma sobremesa, eu como.
Mas também eu faço um prato tão bem servido que é assim, a vontade de comer sobremesa quase nunca vem. E quando vem, eu vou lá e como. Isso é essa liberdade, essa tranquilidade de a gente decidir, né? Sem deixar, sem que o corpo decida pela gente, né? É importante que a gente decida pelo corpo. É. Mas, Ju, quando acabar a pandemia, quando a gente, né, tiver o Brasil inteiro vacinado, vamos pensar positivo. Eu vou lá no seu restaurante te visitar, porque quando eu vejo Combinado. as comidas, minha gente, as fotos, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo. Sim, e isso é muito legal, assim, isso eu falo muito com os meus pacientes, né, da gente ter essa autonomia. Então, assim, no momento que a gente começa a se alimentar bem, a gente começa a tomar decisão pelo que a gente está realmente colocando no prato e vendo que aquilo ali vai nos fazer bem, isso também nos liberta para fazer alguma coisa que eventualmente não seja exatamente o perfeito, digamos, né? Não tem problema de vez em quando comer uma pizza, um pão branco, um doce. A questão é que se a gente basear nossa alimentação nesses alimentos, daí sim, a tendência vai ser que a gente comece a comer mais calorias do que precisa, comer menos fibras, e aí já não alcança um monte de coisa, não alcança alguns micronutrientes, né? Foi a Então, pergunta de uma pessoa, né? Como equilibrar os micronutrientes. Eu acho que o segredo é isso que a Maju está falando, é equilibrar o prato, né, Maju? exatamente, exatamente. No meu Instagram tem um desenho que eu fiz de como montar o pratinho vegetariano, porque essa acho que é uma dúvida muito, muito comum, assim, de quem está começando. Então, depois vocês podem olhar, tá ilustrado, tá exemplificado, então dá para fazer bastante combinações com aqueles ingredientes, né, com aqueles alimentos. Mas basicamente, realmente caprichar muito nos vegetais, né, nos legumes, nos vegetais verdes escuros. Uma vez eu vi um post que eu achei engraçado que tava assim, as pessoas não enfatizam o quanto é importante o consumo de vegetais, assim, e aí tinha um prato bem bonitão, coloridão, e que realmente a gente vem numa cultura que a salada é uma rodelinha de tomate com uma folhinha de alface, né? E isso realmente é insuficiente, pensando em todos os nutrientes que a gente poderia estar tendo, né, aportes, todos os compostos bioquímicos também vindos, né, dessas cores diferentes dos alimentos. Então, fica muito mais rico e muito mais fácil também do corpo se regular. A gente não precisa ficar fazendo muita força. O corpo regula automático porque ele não quer ficar carregando peso também, né? Ele não quer ficar... Não, o nosso corpo ele não gostaria de ganhar gordura ou ganhar peso. Então, quando a gente começa a adequar a alimentação, isso acontece de uma maneira muito, muito natural, muito saudável, né? Muito tranquila. O que tu acha? E a digestão fica mais fácil também. Então, assim, eu já tô vendo algumas perguntas. Eu tinha que falar desse comentário da Fernanda. Ela falou que ela treina musculação há muitos anos e aí tem muito esse mito, né? Que vai perder massa magra e vai engordar. Me tornei vegana há um ano, Fê arrasou. Em todos os aspectos só melhorei. Performance, disposição, força física, além de emagrecer comendo mais. Melhor decisão da vida. Fê, maravilhosa. Arrepiado de verdade. Né, amor? Muito amor. Ranieri perguntou, então, como equilibrar os micronutrientes. É claro que existem, né, as questões individuais, mas isso que a Maju falou é o mais importante, é você colocar no seu prato todas as cores. Isso eu aprendi com os Nutris, né? Tem que ter o máximo, tipo, o arco-íris no prato. A Renata pediu para eu compartilhar o artigo. Rê, eu tô preparando um post sobre ele. E em breve, se Deus quiser, eu vou postar, porque eu acho que isso é um conhecimento que precisa ser compartilhado, tá? A Rê falou que tem máximo de fibras, 4 meses ovolacto e bastante fibra. Então, ao aumentar a fibra, e é muito interessante que assim, aumentar a fibra tem correlação nos estudos clínicos com melhora de muitas doenças, inclusive obesidade, diabetes e as doenças correlacionadas à obesidade, né? Independente do tipo de alimentação que você tem, se é onívoro, ovolacto ou vegetariano estrito. Só que no grupo de vegetariano estrito, que é sem a gordura animal, que é realmente o que vai causar resistência insulínica, tudo isso, né? Que a Maju também conhece bem, porque também já estudou muito isso. Os resultados são sempre melhores. Então, assim, transição, às vezes, é uma coisa que pega no emocional. A gente poderia fazer uma live só sobre essa questão de comida afetiva, a fome emocional, né? Tem muita coisa aí. Mas eu queria que você desse uma dica, Maju, porque assim, quando a gente gosta dos vegetais, é fácil demais alcançar a fibra. É fácil demais até fazer uma transição vegetariana.
é fácil demais fazer dias vegetarianos na semana, e eu sei que tem pessoas que gostam, né, do esquema da segunda sem carne, fazer um detoxzinho e tal. Mas para quem não gosta, e assim, a minha tia tá aqui, e o meu primo foi um caso assim, ele tentou ser vegetariano, mas ele não come nada. Ele não gosta de vegetais. E aí eu queria que você desse dicas pra gente de como aprender a gostar dos vegetais para quem não gosta. Olha o desafio que eu... Nossa, te botei na fogueira agora, hein, mulher? Ah, mas eu tenho muitos casos em consultório assim também. E realmente é muito desafiador. E a gente tem que, com certeza, entender e ir ajustando conforme as possibilidades da pessoa, né? Porque cada um vai ter suas peculiaridades, enfim. Por exemplo, às vezes o que não gosta é de comer aquela salada que parece que não tem gosto de nada, né? E aí a gente pode pensar em alguns molhinhos, né? Algumas opções assim, de deixar bem saborosa a salada, né? Então essa é uma das possibilidades. Às vezes a pessoa também não gosta muito da textura ou não gosta de qualquer jeito. Então, às vezes, fazer alguns sucos também, um suco verde ou um suco de outros tipos, né? Um suco de beterraba, de cenoura, cenoura com mamão, fica uma delícia. Delícia. Né? Mas eu vi uma vez uma receita de uma salada quente, que você dá tipo uma esquentadinha na wok, então dá uma murchada e para quem tem questões com a textura, eu achei Também. genial. Mas é que eu gosto do croque-croque do alface. Então, depende muito da depende. questão, mas essa ideia de esquentar também é super legal, assim, se é só uma... Porque claro que tem o benefício da salada crua por alguns aspectos, né? A fibra ela tá menos abrandada, então ela vai funcionar melhor na parte de fazendo uma lixiviação intestinal, né? Assim, fazendo uma limpezinha no nosso intestino. Então Tipo é a legal vassourinha? uma vassourinha no intestino, Então, o cru é legal, né? Algumas, assim, de vez em quando, de preferência diariamente, né? E também tem bastante vitamina C, o cru. Quando a gente aquece, ela começa já a se perder. Mas para começar, né, para quem não gosta nada de salada, fazer ela quentinha ou até um pouco mais quente mesmo, refogada, assada, pode ser um primeiro passo, assim, para começar a se acostumar com o gosto, a textura, né? Então, isso super que você legal. falou é muito interessante, porque eu acho que identificar o que não gosta por quê? Porque às vezes é o sabor, mas às vezes não é questão de sabor, às vezes é textura. E quem tem seletividade, né, tem muito essa coisa da textura. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar que não gostava de alface porque a alface tinha nervo. Ela não gostava daquela textura. Não é nervo, né, gente? Mas enfim, as nervurinhas. Sim. Ela falou assim, Ai, eu aquela parte que é odeio, mais gostosa. que é o que eu mais gosto também. Então, assim, tem gosto para tudo. E aí, talvez você identificar. Então, assim, se você está ouvindo a gente e você é desse tipo de pessoa que tentou se tornar vegetariano e só engordou porque não tem ainda o hábito dos vegetais, tenta identificar se é mesmo o sabor. E aí, vale a pena fazer o que a Maju falou, de repente investir nos molhinhos, nos temperinhos, ou se é na textura. E aí, às vezes, vale ou cozinhar mais, ou bater, né, processar no liquidificador. Tem aqueles juicer que o pessoal vai botando tudo ali dentro, couve, pepino, e fica um sucão bem legal também. Delícia. Achei essa dica sensacional, essa coisa da textura, porque às vezes é isso, né? É a textura, né? Dá pra fazer também na forma de sopas, né? E uma outra coisa que eu faço, assim, eu pergunto, tá, mas tem algum que tu tolere ou algum que tu goste um pouquinho? Ah, eu gosto de tomate. Tá, então a partir de agora tomate vai estar em todas as tuas refeições, né? Assim, vamos tentar adicionar mais ele. Quando tu sentir que tu tá assim, um pouquinho mais disposto a incluir mais uma coisinha, daqui a pouco uma cenourinha ou uma meia folhinha de alface, tenta botar. E aí a gente vai aos pouquinhos, porque o nosso paladar ele é muito, muito moldável, né? Isso é muito legal. Muito Do quanto legal. a gente pode ir adaptando as nossas papilas gustativas a coisas que antes a gente não gostava e daqui a pouco a gente passa a gostar. Né? E isso... Eu costumo falar que o nosso paladar é uma habilidade que pode ser aprendida e treinada, assim como qualquer outra habilidade do corpo. Então, o paladar pode ser treinado, realmente, né? Muito legal. Exatamente. E olha que legal, a Paula colocou aqui pra gente. Eu sempre fui magra, já tem quase um ano que me tornei vegana. Aê, Paula! Há uns 2 meses fiz uma consulta com a Nutri e estou emagrecendo muito. Tenho me alimentado bem conforme a dieta, mas continuo a perder peso. E isso é algo que eu vejo até com mais frequência do que ganho de peso. Em quem faz uma alimentação, sim, vegetariana estrita, à base de vegetais integrais.
E realmente, para adequar a caloria, eu acho que aí é contigo, né? Responde essa aí para Paula. Sim. A gente tem que entender se essa perda de peso está sendo involuntária ou não, porque se quer perder peso, estamos indo no caminho bem, no caminho bom, mas acho que não é o caso, né? Acho que tu já chegou no teu limite e continua perdendo peso. Nesse caso, em algumas situações, né, principalmente entre veganos, às vezes o consumo de fibras em excesso está fazendo com que a gente não absorva tão bem a quantidade de nutrientes, de calorias que a gente precisaria. Então, em casos muito específicos, às vezes, por exemplo, trocar um arroz integral por um branco, ou deixar para comer a salada depois do prato principal, digamos, né? Ou Então, a a gente pasta de amendoim, ah lá, esse é o caso que a pasta de amendoim vai ser um arraso, né? ajuda. Exatamente. Fazer algumas alimentações um pouco mais realmente hipercalóricas, né? Então a gente teria que fazer um ajuste de acordo com os gastos. Às vezes acontece também de a pessoa estar fazendo exercícios no nível X, né? E aí passou ali alguns meses, já está com uma carga muito maior e comendo a mesma coisa. E aí realmente temos que ajustar, senão vai seguir para uma perda de peso, né? Então temos esses Aí, detalhes. vamos fazer o gancho com a pergunta seguinte da TT, que eu amei essa pergunta, porque essa pergunta é a pergunta de US$ 1 milhão dessa live, minha gente. Como faz para sair da Carbolândia? Adoro essa pergunta! Fala, Maju, fala aí pra galera. Bom, vamos ver. Para sair da Carbolândia, a gente tem que pegar um avião e sair do Brasil. Não, tô brincando. Ai, gente, Não, a comida do brasileiro realmente, nossa senhora. não, tô brincando. É que a gente realmente, assim, o que aconteceu é que a gente importou alguns hábitos europeus, não, americanos, né? Americanos. Que é a comida ocidental, que a gente chama, né? E em inglês eles chamam de SAD diet, né? Que é a Standard American Diet. Porque ela é triste, digamos, porque realmente ela é muito refinada. Então, é carboidratos refinados aos montes. Então, é pão em todos os momentos, bolo, açúcares, doces. E então, esses carboidratos refinados, que viraram um pouco a base da nossa alimentação, que nem era para ser nossa, porque nossa base é milho, é mandioca, né? São os feijões. Então, a gente importou um pouco essa alimentação que é muito ruim mesmo. Ela é muito pobre em fibras e nutrientes e muito rica em carboidratos refinados que entram muito rápido no nosso sangue, dão picos glicêmicos, né? Aumentam. Então, o nosso corpo tem que dar um jeito, aquela glicemia tá super alta, tá glicose sobrando, vai virar gordura, o corpo tem que resolver, não pode ficar ali, né, sobrando no corpo. Então, a ideia de sair da Carbolândia é a gente voltar um pouquinho atrás e começar a justamente priorizar os alimentos mais integrais, né? Tudo isso que a gente está falando, de comer mais o arroz integral, trocar então de vez em quando o arroz por uma mandioca, por um milho, né? Caprichar nas leguminosas, feijão, lentilha, grande bico, as saladas, né? Isso é o que deveria compor mais a nossa alimentação. E os lanches, que eu acho que também é um ponto de muita dúvida, porque a base, né, alimentar virou pão. Então, tudo tem que ser em volta do pão. O que eu vou passar no pão? É. Às vezes não precisa ser pão, né? É verdade, verdade. Pode ser, assim, umas frutinhas com aveia, sementinhas, pode ser um shake, pode ser umas panquequinhas. Então, a gente podia, assim, realmente tentar sair do lugar comum. E aí também lá no meu Instagram tem várias receitinhas. Eu tenho um destaque que é Comece Aqui, ou Começo, alguma coisa assim. Que eu botei assim, umas 30 receitas que tem para quem precisa começar, já tá tudo lá. E é muito legal esse conceito, porque assim, gente, carboidrato não é tudo igual, tá? Então, assim, quando a pessoa fala, eu vou cortar carboidrato, ela começa pela fruta, que é a coisa que ela não tinha que cortar. E não corta o pão. Então, assim, existe um terrorismo com frutose. Gente, não é assim, pelo amor de Deus. A fruta, o que tem de frutose ali, depois você explica melhor essa questão da composição. Mas ela tem fibra, ela tem um monte de micronutrientes, vitamina C, né? Enfim. Tem água, bastante água. A frutose que faz mal é daqueles xaropes, né? Refinados. Do refrigerante. Então, assim, quando o povo fala muito, vou fazer low carb porque low carb emagrece. Emagrece se você corta esses carboidratos que a Maju falou, né? Que são os refinados. Agora, se você faz low carb, mas mantém o pão e tira a fruta, daí não é uma boa troca do ponto de vista nutricional, né?
Uhum. Eventualmente até emagrece porque tá cuidando mais da alimentação, tá comendo muitas fontes de gordura que demoram para esvaziar o estômago, então sente mais saciedade, Então assim, se né? essa carbolândia for uma carbolândia de frutinhas e de, né, Uhum. aí pode. Tá liberado. Tá liberado. Fruta, Tanto que é. tem uma galera que faz uma alimentação chamada frugívora, que come só frutas. Eu não conheço nenhum fruge que esteja com IMC alterado, de verdade. Eles todos emagrecem. Bom, vamos lá. Vamos para os comentários que aqui está muito interessante. Sou vegana há 2 anos e meio, mas ouço muita gente falar que tem dificuldade de se sentir saciado e acaba comendo mais. Vocês têm dicas para aumentar a saciedade? Nossa, se joga nas folhinhas. Exatamente. Faz um saladão bem recheado, né? Põe bastante grãos também, né? As leguminosas, elas são super interessantes para dar uma boa saciedade. Dá para usar algumas sementinhas, tem um pouquinho mais de fontes de gordura que também ajudam a atrasar um pouco o esvaziamento gástrico, né? Atrasam a saída da comida do estômago. Então, eu gosto muito de indicar, assim, usar um pouquinho ali em cima da salada de sementinha de Ai, gergelim, de adoro. girassol, molhinhos também, então, à base de oleaginosas, né? Um molhinho de castanhas ou de tahine, que fica uma delícia, e é Ai, adoro. rico em cálcio, né? Então, isso é uma forma da gente cuidar esse detalhe. Eu vou dar uma outra dica, Maju. Eu estudo muito, né, como eu falei para vocês, sobre obesidade, porque é a minha área, sou endócrino, estou escrevendo um livro sobre isso. E uma das coisas que eu li e que eu vejo muito na minha prática é assim: a gente tem, como eu falei para vocês, né, esse centro do cérebro que regula o nosso apetite. E esse centro do cérebro, ele sofre influência de uma série de fatores. Fatores hormonais, fatores alimentares, fatores emocionais. Inclusive, o vídeo da próxima segunda-feira eu falo sobre isso. E uma das coisas que o nosso corpo faz para se defender é o seguinte: nosso corpo é praticamente 70% água. E nós não temos o hábito de beber água como a gente deveria. Você, como Nutri, deve ver isso, inclusive, muito Muito. mais do que eu, muito. Eu vi um estudo uma vez, então, sente a dica de ouro. Então, se vocês não conseguirem fazer nada do que a gente falou, isso vocês vão conseguir fazer. Eles pegaram um grupo de idosos, então eram pessoas entre 60 e 70 anos com obesidade, e eles separaram em 2 grupos. Eles fizeram uma dieta hipocalórica, aquela padronizada, blá, blá, blá. E a única diferença entre esses 2 grupos é que em um grupo, eles foram orientados a tomar 500 ml de água 30 minutos antes de cada refeição principal. Então a pessoa tomava meio litro de água antes do café, almoço e janta. O resto era exatamente igual. E aí olha que interessante, o grupo que bebeu água conseguiu seguir melhor a dieta hipocalórica, porque chegou mais saciado. O grupo que bebeu água, então, ele teve menos dropout, que é sair do estudo, desistir da dieta. E no final, mesmo os que ficaram até o final, no grupo que bebeu água, eles perderam mais peso. Por Que legal. quê? Muito legal, né? Porque assim, na nossa regulação do apetite, na verdade, a gente tem um centro da fome e um centro da sede no cérebro. E o centro da sede, gente, a gente ignora ele. Quantas vezes a gente está lá no computador trabalhando, assistindo uma aula, vendo um filme, a gente está com sede e passa batido. Agora a gente não ignora a fome. E o nosso cérebro, ele é muito esperto, ele sabe disso. Então, se ele mandou o estímulo da sede e você não obedeceu ele, o que ele vai fazer? Manda o estímulo da fome. E muitas vezes a fome que a gente está sentindo não é fome, é sede. Até porque a maior parte dos alimentos vegetais é super rico em água. Então, se você... Por exemplo, o Homem das Cavernas, eu não bebi água, mas eu comi uma laranja, eu estou ingerindo água ali. Grande parte dessa laranja tem água, não é, Maju? Fala aí, você que entende dessa composição dos alimentos. Com Então, certeza. assim, dica de ouro para saciedade. Número 1, água. Primeira coisa, tá? Número 2, fibras, que é o que a gente está falando, né, desde o começo da live. Né? E assim, eu acho que você falou isso de um outro jeito, mas né, comer a salada, um pratão de salada antes de passar para a refeição principal, que você já chega com o estômago cheio. Você falou que o Sim. contrário, né? Quem está emagrecendo tem que fazer o contrário, comer a salada Fazer o depois. contrário. Por quê? Exatamente por isso, porque dá essa saciedade. Eu quero que vocês façam isso e vocês venham aqui contar pra gente, né, Maju? Se deu certo, se não deu. Eu tive um grupo de mudança de hábitos com foco em emagrecimento, que começou em outubro e terminou em dezembro. E a primeira lição era justamente essa: tomar muita água, porque essa questão é crucial, né, da gente realmente sentir mais saciedade. Eu lembro, enfim, eu tinha lido alguma coisa já desse mesmo artigo e eu trouxe para as meninas. Além de ser
crucial para todo o funcionamento do nosso organismo, inclusive para perda de peso, para quebra da gordura, né? A todos os processos metabólicos do nosso corpo dependem de água, inclusive a quebra de gordura. Então, às vezes está fazendo tudo certinho, mas não tomar água, o corpo não tem como fazer, não tem o principal, né? E vocês repararam, gente, que eu e a Maju, a gente tá com nossa aguinha aqui. Fala pra gente, a gente não tá arrasando? Bate palma aí pra gente se vocês acham que a gente tá arrasando na aguinha. Ai, é um cacuete. Depois que acostuma, não consegue mais parar. Não né? consegue, você falou tudo. É isso mesmo. Ó, a Valéria colocou aqui. Tô me sentindo um ET, como vegetais e não como pasta de amendoim. Mas o meu peso subiu, contando os dias pra minha consulta. Eu acho que ela vai ser sua patiente. Que legal. Já vi que vai ser a minha paciente. Já tá marcadinha, né, Valéria? Vamos resolver isso aí. Tem questão de individual, e assim, eu vou aproveitar a pergunta dela, e a de baixo, eu acho que é de Duógenes, não sei, eu não sei ler o seu nome, mas colocou assim, tenho muita gordura abdominal e mesmo com uma boa alimentação e exercícios, só perco peso do resto do corpo, isso me incomoda muito. Alguma dica? Então eu vou juntar essas duas perguntas, tá? Seguinte, gente, é claro que a avaliação da obesidade, por isso que eu acho que médico e nutricionista tem que trabalhar em parceria. Porque existem condições clínicas, existem condições metabólicas, existem condições de doença que vão atrapalhar. Então, nem tudo é só alimentação. Porque se fosse só alimentação, o Nutri resolvia e, tipo assim, não tinha mais ninguém, né? Não é só sobre alimentação. Cada caso vai ser individualizado e é muito importante ter essa avaliação clínica para ver se não tem nenhuma outra condição. Quando você está com muito acúmulo de gordura abdominal, o emagrecimento é mais difícil mesmo. Se você tiver um diabetes descompensado principalmente, se você tiver, né, uma resistência à insulina, gordura no fígado, todas essas condições podem atrapalhar. Então, assim, não é só sobre alimentação, mas a alimentação eu posso dizer que é, sei lá, 60%, 70% do emagrecimento. Sem alimentação não dá para conversar, mas tem uma outra parte que também não é desprezível, que precisa ser avaliada. E eu acho super legal quando você pode ter um time cuidando de você. Médico, nutri, né, personal trainer ou educador físico, e às vezes até psicólogos juntos. Então, se a gente faz essa equipe aí, que seria o mundo perfeito, e a gente sabe, né, que nem todo mundo tem essa possibilidade, esse acesso, mas isso seria o ideal para a gente poder abordar tudo que pode interferir no peso. O nosso foco aqui hoje, então, é falar da questão da alimentação, mas a gente também tem que lembrar que muitas vezes não é só sobre alimentação, tem questões hormonais e metabólicas também que vão interferir. Você quer comentar alguma coisa sobre isso ou posso continuar lendo aqui? Não, eu acho que é isso mesmo, Ju. Acho que, assim, eu brinco com os pacientes que eu tento cuidar da minha parte até onde a gente pode ir, né? E aí, só que eu falo, às vezes tem coisas que são multifatoriais, a obesidade é multifatorial, né? Então, a gente não tem como abraçar tudo com a nutrição, tudo com a alimentação, mas a gente vai fazer tudo que a gente puder para pelo menos a nossa parte tá resolvido. Né? Nosso dever de casa tá feito. Daí, se não estiver dando certo, realmente temos que investigar. E às vezes até avaliando os exames a gente já confirma, né? Não, tem uma questão metabólica, tem que, né, marcar com o endócrino. Então, é muito legal mesmo esse trabalho em equipe. Que bom, né, que podemos trocar. Trocar é maravilhoso, adoro. Aí uma Veg colocou aqui pra gente. Odeio essa pergunta que passar no pão. Come uma fruta, uma granola. Pois é. Aí ela perguntou, é possível fazer low carb vegana? Não pretendo e acho low carb meio loucura, mas fiquei curiosa. Eu sou igual a você, eu também não gosto, mas acho que tem sim, existe inclusive um protocolo chamado Keto Plant, não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, né, Ju? Sim, existe. Normalmente não é necessário. Raríssimas vezes eu tive que indicar para uma pessoa diminuir assim, carboidratos. Na verdade, acho que nunca precisei, assim, já precisei diminuir o carboidrato, mas para um norme carb, né? Eu digo que não é low carb, é norme, para ficar normal. Eu tava em high, né? Adoro norme carb, amei. Vou adotar esse nome, amei. Eu sempre falo, não é para ser nem high nem low, é para ser norme, normal. Não normal, precisa ser muito, né? Mas, assim, daria para fazer. A gente daí teria que restringir provavelmente os cereais, os tubérculos, né? Então, arroz, batatas. Se basearia mais nas leguminosas e, eventualmente, se fosse para ser um keto, que é mais low carb ainda, teria que ser mais à base de tofu, talvez usar algumas proteínas em pó, né? De vegetais. Mas, assim, não é...
qual é a situação que a gente indicaria um keto, né? Seria para uma pessoa com epilepsia, que é o que tem realmente estudos que mostram um benefício. Então, é tão pouco, assim, um recorte tão pequeno, não é uma coisa de, né, de uso assim, indiscriminado, todo mundo sai fazendo. A gente tem que ir pro norme, né? O norme carb é o melhor. É o melhor de todos. A Fase colocou aqui, estou vegana há mais de um ano. Aê! Nesse período dei uma engordada, mas é porque comecei a cozinhar e comer além da conta. Bom, quando a gente aprende a cozinhar comida vegana, que geralmente é super temperadinha e deliciosa, a gente acaba comendo mais mesmo. Mas ela botou assim, vou usar todas essas dicas para voltar ao equilíbrio. Depois você conta pra gente, estamos na torcida, minha querida. Uhum. O meu ex-prof de academia tá aqui, valeu. Ó, a Germana tá adorando, me tornei vegetariana há um ano. Olha, a Germana foi minha amiga do Pedro II, minha escola de ensino fundamental e médio. Olha que legal. Aê, Gê! Vamos virar velhos, todo mundo. Que legal. Bom, vamos lá. A Maria Luísa colocou, falou tudo. Sou vegana já há 2 anos e meio e aprendo muito com a Maju, estudando nutrição, mas trabalhar de madrugada me dá uma dificuldade absurda quando eu quero secar. Isso vai entrar naquilo que eu falei das outras questões relacionadas ao peso que não à alimentação. Então, por exemplo, privação de sono, e já existem milhares de estudos científicos relacionando a privação de sono. E quando a gente fala em privação de sono, não é necessariamente você perder uma noite de sono. Tem estudo que fala que se você tiver um déficit de 30 minutos por dia, isso já aumenta seu risco cardiovascular em sei lá quantos %, que eu já não lembro mais. Mas uma coisa que eu vejo na minha prática é que a privação de sono, um sono de baixa qualidade, pode impactar sim na perda de peso. A apneia do sono é uma das causas de obesidade. A pessoa às vezes pode estar fazendo dieta, mas assim, quando você não dorme, existe uma mudança no seu cérebro que, repara só, eu sei disso porque eu dei plantão muitos anos da minha vida. O dia seguinte do plantão era o dia que eu mais queria entrar na Carbolândia. E olha que eu sou endocrinologista, minha gente, mas eu também sou ser humano. Então a pessoa é ser humano também. Por isso que eu parei de dar plantão, entendeu? Porque no dia seguinte do plantão, que eu tava cansada, que eu tava com sono, é como se a gente ficasse com craving mesmo, com fissura por carboidrato. E muitas vezes essa quebra de sono, ela acontece por questões clínicas, então precisa ser tratada, né? Tem gente que tem um padrão de sono ruim por questões de trabalho. E é uma coisa que eu já trabalhei com trabalhadores noturnos durante muito tempo. E é assim, depois de 2 anos já começa. Então começa a engordar, começa a aumentar a pressão, aumenta o risco de doenças como depressão, estresse, ansiedade, síndrome do pânico. A privação de sono é uma questão de saúde pública e ninguém fala sobre isso. E tem uma relação direta com a obesidade, mesmo que a pessoa esteja comendo direito. Então, meu conselho para você, minha querida, cuide do seu sono. O sono é extremamente importante para a saúde, tá? E quem trabalha à noite também tem muita dificuldade, às vezes, de conseguir dormir realmente as horas durante o dia, né? Por mais que se ponha a dormir, às vezes tem muita dificuldade. E até agora eu fiquei curiosa, Ju, tu indicaria nesses casos algum tipo de, enfim, por exemplo, melatonina, alguma coisa para a pessoa dormir? Ou tu acha que não valeria a pena indicar uma suplementação? Gente, eu amo essas perguntas, não tem noção, mas Ju. Não, adoro, cara, eu adoro gente CDF, você já tá entendendo. Olha que interessante. A melatonina, ela não é o hormônio do sono, ela é o hormônio do anoitecer. E existe sim uma desregulação de melatonina nessas pessoas que são trabalhadores noturnos, por exemplo. E a gente sabe que existe uma diminuição de produção de melatonina e um aumento de produção de cortisol. Isso assim, não em níveis patológicos de doença, mas em níveis mínimos em pessoas com obesidade. Já tentaram testar melatonina para emagrecimento. E para emagrecimento ela não teve resultado. Então tomar ou não melatonina não faz diferença do ponto de vista do emagrecimento. A melatonina ela é indicada quando você tem distúrbio do ritmo circadiano. Então aquela pessoa que não consegue, que sim, vai dormir 2 da manhã e acorda 10 da manhã, sendo que ela não podia fazer isso porque ela tem um estilo de vida que ela precisaria acordar às 7. E aí, para você trazer de volta, então, pessoas que estão sofrendo de jet lag. Então, a melatonina, ela é muito bem indicada, quando indicada, em pessoas que têm distúrbio desse ritmo circadiano, que é a hora de dormir, hora de acordar. Pessoas com insônia, existem tantas outras causas de insônia, e a melatonina ela não tem tanto benefício quando a causa de insônia não é distúrbio do ritmo circadiano. Então, assim, eu acho que eu não indico melatonina se não é esse o caso. Geralmente, o que eu indico é, se a pessoa tem um distúrbio do sono,
e não tem uma causa óbvia, como, por exemplo, um dia dá plantão, um dia não dá, né? Eu tento aprofundar essa investigação. Então, o que vai dentro do meu alcance, né, como médica, porque assim, antes de ser endócrina, eu sou clínica, então às vezes eu faço uma avaliação do sono, né, ver se tem uma apneia do sono, faço alguns exames para ver se tem alguma questão hormonal associada. Às vezes o hipertireoidismo pode dar distúrbio do sono, por exemplo, então tem questões endócrinas também. E se não é nada da minha área, eu encaminho para um especialista de sono, porque às vezes só de melhorar o sono a pessoa já emagrece. E isso é interessante porque assim, a melatonina ela é vendida nos Estados Unidos como se fosse jujuba, né? Tem balinha de melatonina. As pessoas tomam a torta e a direita. E assim, muitas vezes não precisa jogar dinheiro fora, não tem indicação. Então o ideal sempre é fazer, antes de tomar qualquer coisa, fazer um bom diagnóstico. Essa é a minha recomendação. Legal. Que bom. Te respondi, meu amor? Sim, deu pra esclarecer bem. Beleza. Bom, tem mais 2 perguntas aqui. A gente está chegando no final dessa live, né? Então a Rose colocou aqui: estou precisando emagrecer, pois as pessoas quando me veem gorda vegana ficam me encarando. Rose, tem que ver avaliação individual, né, Maju? Porque tem que entender o que está acontecendo. Talvez tenha outras coisas aí que não só alimentação, como a gente falou. Ó, Andréia uma coisa interessante também, falar. Ju, eu queria comentar que tem que ver o que tu tá sentindo em relação a isso. Porque às vezes, se é pelos outros, não vale a pena. Porque daí tu emagrece e vão dizer que tá muito magra. Verdade. Tem que... Esse pessoal vira vegano e fica esquelético. Então, assim, o legal é tu decidir por ti. Se tu acha que tu gostaria de perder um pouquinho de peso, né? Ou mais peso, enfim. Legal, daí vamos lá. Mas se for só pelos outros, não vale a pena. Não é uma conta que se paga, né? Exato. Ju, perfeito. Eu não poderia ter falado melhor. Gente, se não ficar nada nessa live, que fique isso, que a Maju falou, porque isso é um recado muito importante, muito. Então, para finalizar aqui, Andréia, escutando vocês, fiz vinagrete de manga, manda marmita, mulher, pelo amor de Deus, adoro! Ó, vinagrete de manga com abacate, cebola e coentro, salada de rúcula, alface e beterraba, arroz com lentilha e abóbora refogada com cebola. Sugestão para a sobremesa, será que você vai aguentar comer sobremesa depois de tantas delícias? Eu não sei. Eu só sei que se você puder, mandar marmita, né, Maju? Só manda pra gente. Eu comi o de ontem refogado, ele requentado ali, rapidinho, para poder vir pra live. O que eu ia te indicar de sobremesa para melhorar ainda mais a absorção dos nutrientes, né, e ajudar na digestão, é uma frutinha rica em vitamina C. 2 frutas que ajudam muito na digestão e também são ricas em vitamina C é o abacaxi e o mamão. Então, são frutas que não são tão associadas com a vitamina C, mas tem um bom nível. E também tem enzimas digestivas que são ótimas, né? Então, de repente, um abacaxi picadinho com um pouquinho de canela, fica uma delícia. Adoro. Então, fica essa dica. Nossa, gente, abacaxi é sucesso, né? Do verão, adoro também. Beleza. Meus amores, então estamos terminando aqui a live. Você quer deixar um recadinho final aí pra galera, Maju? Eu adorei, achei fantástica a nossa conversa, adorei. Sempre né, meu amor? Sempre. Sim. Então, quem precisar de alguma dica, eu tô sempre abrindo caixinha, a Ju também, né? Para a gente esclarecer qualquer dúvida. É sempre legal, assim, quem tá na dúvida do vegetarianismo, eu quero muito ajudar porque fez muito bem para mim, faz muito bem para quem adere, muito bem para os animais, para o nosso planeta. Então, ganha-ganha, né? E ajuda a emagrecer, se a gente, né, adequar bem a alimentação, como todas as alimentações deveriam ser, né? Bem adequadas, ajustadas. Com certeza a gente mantém peso, reduz se quer reduzir. Então, isso é muito tranquilo, não tem nada de mistério, né? Gente, então meu recadinho, ó, vai ficar gravado no Instagram da Maju, a Nutri Vegana. Quem tá me vendo no YouTube, vai ficar salvo no meu canal do YouTube Endocrinologia para Todos. E eu queria muito, primeiro, né, agradecer a presença de todos vocês aqui. Gente, é tão maravilhoso ver vocês aqui com a gente. A gente ficou numa média entre 40 e 50 pessoas aqui na live. Não faz sentido fazer live se vocês não estão aqui com a gente, né? Então, queria muito agradecer o carinho, a participação, os corações, enfim, vocês são muito fofos e maravilhosos. Obrigada, de verdade. Obrigada por estar aqui com a gente.
Deixa nos comentários da gravação que ficar salva depois. Como foi, se vocês testaram que a gente combinou, né? Se deu certo, se não deu, a gente adora ver. Eu vou vir no Insta da Maju para ficar acompanhando aí os comentários de vocês. Manda essa live para quem não teve a oportunidade de assistir, se vocês acham que vai fazer sentido, que vai fazer diferença. Eu acho que isso é super importante para a gente espalhar. E eu acho que, assim, cada passo é importante para uma saúde melhor, não só individual, mas coletiva também. Isso que a Maju falou é muito importante. Como eu falei para vocês, a alimentação vegetariana ela é uma excelente estratégia para saúde, principalmente prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Ela é uma excelente estratégia do ponto de vista ético e do ponto de vista de saúde ambiental também. Então, por que não, né? Se você tem dificuldade de começar, começa na segunda sem carne. Ou então vai aumentando os dias. Se precisar de ajuda, Maju tá aí com muita informação no Insta dela. E eu também trago algumas coisinhas no meu também. Tá certo, meus amores? Muita informação também. Muita! Então é isso, minha gente. Obrigada aí pelos comentários de vocês. Ah, Lady Pink, obrigada, minha querida. E é isso, Maju, obrigada você por ter, por ter aceitado o convite. Eu espero que a gente possa fazer outras dobradinhas. A gente adora conversar, né, minha querida? Sim, muito bom esse bate-papo. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que esteve aqui. E depois, então, nos comentem lá o que vocês fizeram, o que deu certo, o que não deu também, né? Pra gente já também ajudar. E pensar em próximas lives, quem sabe, né? Isso, exato. Então tá. Então tá bom, gente. Uma boa noite. Um beijo pra vocês. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau, boa noite. tchau. Tchau.